Oi, tudo bom, gente? Agora a gente vai receber uma pessoa aqui no palco que vai falar bastante a respeito do mercado de educação. Quem vai vir aqui para a gente é o Bruno Barreto, que é o CEO da Crátilo. A Crátilo é uma empresa de consultoria, de gestão no mercado de educação, e ele vai apresentar um pouco também da empresa dele para vocês conhecerem, mas é uma pessoa que já está no mercado de educação há alguns anos, e que eu acho que vai ser muito interessante para todos nós ter uma visão de alguém de mercado aqui para poder compartilhar também, tá bom? Bruno, por favor. Passou aqui. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Espero agregar algo nessa manhã e aprender com vocês também, compartilhar um pouco. Agradecer ao Rodrigo pelo convite. Como o Rodrigo colocou, trouxe alguns insights sobre dados da educação superior, tentando focar especificamente no EAD, né, que todos são gestores de polo. A minha última experiência em instituição de ensino foi como diretor de AD, então trabalhei bastante tempo com implementação de educação à distância, tanto avaliador do MEC para credenciamento de instituições à distância por quase 10 anos, então permeei bastante tempo ali pelo universo da educação superior e, sobretudo, na educação à distância. Eu estou há 20 anos como executivo, mais de 20 agora, fiquei 20 anos como executivo. Vamos esconder um pouco a idade, né, Rodrigo? Porque se fizer muitas contas, meus amigos brincam que já tem alguns anos que eu faço 40. Semana que vem eu vou fazer 40 de novo. Eu gostei dessa idade e aí fica por aí. Então, já nessa conta eu comecei com 20. Daqui a pouco eu vou ter começado com 15, mas não tem nenhum problema. Exerci, acho que praticamente todos os cargos dentro de uma instituição de ensino e desde 2018 eu saio do universo universitário no sentido de executivo e fui num projeto no Grupo A, em Porto Alegre, e depois fundei a Crátilo, que, como o Rodrigo adiantou aqui, é um grupo formado por 3 empresas focadas em soluções para a área educacional, e uma dessas empresas, que é a Bit2Edu, a gente tem um instituto de pesquisa de mercado, que é onde eu trago boa parte dos dados aqui para vocês, vem dessas pesquisas que a gente realiza ali no instituto. A primeira parte ela está focada no censo. Infelizmente, a gente tem uma defasagem, né? A gente já está em junho de 25 e o censo mais recente é de 2023, né? Sendo que alguns dados ainda refletem 22. Então, pensando nisso, a gente faz algumas pesquisas ao longo do ano, né, para tentar suprir até essa lacuna. Uma delas, que eu vou trazer alguns dados para vocês, depois eu deixo os links no final e dá para vocês baixarem as pesquisas completas, tá? Esse panorama da captação. Aqui é 25, acho que não atualizou na hora de passar o slide aqui. Eu altero na hora que for compartilhar, tá, Rodrigo? A gente realiza cada semestre uma pesquisa com gestores do país inteiro de marketing para entender como é que está o processo de captação, né? Então, aqui é um pouco o termômetro de como foi a captação de 2025.1. O EAD está crescendo, quais são os cursos mais buscados, algumas coisas a gente procura ter esse raio-x mais próximo para não ficar dependente só dos dados do censo, né? Como a gente está falando de 25, os dados do censo de 25 provavelmente vão sair em 27, né? Então a gente consegue ter uma boa perspectiva aqui. E no final eu trago algumas provocações e algumas perspectivas do que eu entendo, né, do cenário da educação à distância, sobretudo para vocês com relação aos polos. Então, falando um pouco aí dos últimos 10, 11 anos, nós temos alguns marcos que mudaram bastante. Eu cheguei aqui no final da fala, a fala anterior, se eu não me engano, era sobre o novo marco regulatório, né, que já entra uma nova bolinha aqui dentro desse cronograma de mudanças que transformaram bastante, né? Em 2014, acredito que boa parte de vocês lembram que foi o auge do FIES, onde a gente teve o maior número de FIES, né, ao longo do programa. Hoje, essa margem é bastante irrisória. Em 2015, a gente tem um ápice grande das engenharias. Em 2017, já começa a redução bastante significativa do que eram as vagas de FIES. Em 2019, é um grande marco para o EAD, porque foi pela primeira vez o número, né, de ingressantes foi maior. O EAD passa o presencial em 2019, falando em calouros,
e depois a gente passa agora a ter números absolutos, como eu vou mostrar para vocês. Então, desde 19, nós já matriculamos mais universitários brasileiros em instituições de ensino à distância do que em cursos regulares, em cursos tradicionais presenciais. 2020 vem a pandemia, né, e acelera um pouco a transformação digital de boa parte das instituições. Então, algumas instituições que eram 100% presencial foram a forceps obrigadas a se reinventarem, a trabalhar o ensino remoto, a entender novas tecnologias dentro das suas áreas de atuação. É óbvio que não estou aqui fazendo uma análise da pandemia e toda a atrocidade, tudo que todos os senhores conhecem, acho que todo mundo aqui tem ou um parente ou um amigo que teve problemas graves ou faleceram durante a pandemia, mas falando de transformação digital, a pandemia conseguiu fazer em um ano o que muitas instituições não tinham feito em 10, 20 anos. Então, infelizmente, no momento de bastante dor, a forceps mesmo, fez com que as pessoas pensassem mais a educação à distância. E isso trouxe um salto de qualidade para essas instituições e de pesquisas dentro de instituições que tinham até então, na minha visão, bastante inconcebível, mas ainda havia um grupo de instituições e um grupo de pessoas com certos preconceitos e resistências à educação à distância que a gente já havia superado há pelo menos uma década ao longo do desenvolvimento, né, e o crescimento da educação à distância no Brasil. Mas a gente ainda tinha esses rincões com totalmente preconceito mesmo, você não conhece a situação e tenta analisá-la, né? E até alunos e professores também, né? Porque quando o professor passou a ter as aulas remoto, ele também começou a refletir um pouco aquele que não tinha o universo, não estava familiarizado ainda com o universo da educação à distância, né? E os alunos também viram que eles poderiam aprender sozinhos. E o trabalho também passa a ser remoto durante todo esse período, transformou totalmente, né? Acho que é uma vida antes do Covid, uma vida pós-Covid. Muita gente está no remoto até hoje, ou no trabalho híbrido, isso mudou a forma de trabalho, né, no mundo todo, e no caso das universidades isso não foi diferente. E isso valoriza também a educação à distância, no sentido de que não faz mais sentido um aluno numa cidade como São Paulo, num grande centro, ou até numa cidade menor, ele trabalhar o dia inteiro, pegar um ônibus ou pegar um metrô para ficar 4 horas sentado de segunda a sexta-feira vendo um PowerPoint, igual a gente está fazendo aqui, né? Isso ele pode fazer de casa, né? Então, a presencialidade ela passa a ser valorizada com outras atividades, né? E acho que não acompanhei toda a fala, mas esse marco regulatório ele também vem trazer o que precisa ser presencial no presencial e valorizar, de fato, o que a gente pode manter, né, à distância. Em 2022, também, né, com o impacto da pandemia, aqui em 19 a gente ultrapassa, como eu coloquei, em 22 a gente já passa a ter 3/4 dos ingressantes sendo da modalidade à distância. Em 2023, que aí já é o último censo, aqui falando dados da educação superior privada, tá? A gente expurgou as públicas, mas é um número também pequeno, né? A gente tem quase 90% das matrículas de ensino superior em instituições privadas, né? A gente chega a quase 8 milhões de alunos na educação superior, e contando as públicas próximo de 10 milhões, é um marco bastante importante para o país, né? Um marco social para isso, vou falar isso aqui acho que se não me engano, no próximo slide. E um ponto importante também, que em 2023 a gente chega a 3.300 cidades com polos, sobretudo em cidades que nunca antes teve acesso à educação à distância, né? Em regiões bastante distantes, em cidades que não são grandes centros, e que o EAD é a única possibilidade para aquele grupo chegar, ter acesso à educação superior, né? Alguns pontos aqui falando de dados nacionais, né? A gente tem apenas 25% dos concluintes do ensino médio fazendo ensino superior, então aquele que forma, terminou o ensino médio, já vai entrar direto, ele representa apenas 1/4, é um número bastante baixo, considerado até com países vizinhos aos nossos, como Chile, Colômbia, e outros, não precisamos nem comparar com países altamente desenvolvidos. A gente chega agora em 23
1,3 milhão de calouros a mais do que a gente tinha pré-pandemia. Então, isso também é graças ao EAD. O ensino presencial cai durante a pandemia, a gente ainda não, nós vamos ver nos dados, a gente ainda não recuperou o número de alunos que existiam no presencial agora, dentro do último censo, ao que tinha em 19, mas o EAD fez com que o número absoluto fosse maior do que o que a gente tinha antes, falando em ingressantes, né? E apenas, aqui a gente tem quase 20% das matrículas estão em marcas regionais e locais. No censo anterior, a gente tinha 13. Houve um crescimento aqui. Por que eu trago esse número? Que marcas regionais, como a Faculdade do Comércio, são instituições, é o que a gente acredita muito na empresa, desde o início a gente só trabalha com instituições regionais, né? Os grandes grupos, na nossa visão, de certa forma, eles já chegaram aonde poderiam, agora pode haver uma fusão, uma coisa ou outra, mas a gente tem uma concentração muito grande de matrículas no país, né? Onde aproximadamente ali quase 90% das instituições de ensino superior do país têm menos de 7 mil alunos, certo? Então, sobra ali 10% com mais de 7 mil. Por outro lado, não chega a 4% das mantenedoras têm 70% de todas as matrículas, né? Então, é uma área com uma concentração muito grande em poucas marcas. Isso favorece com que marcas locais, marcas regionais, se fortaleçam e tenham diferenciais competitivos perante esses grandes grupos econômicos, certo? Então, se eu pego um grande grupo e eu tenho um grupo de São Paulo, por exemplo, ou Paraná, que tem várias instituições importantes de educação à distância, e estou no interior de São Paulo, numa cidade X, qual é o poder que aquela marca tem ali dentro, qual é a proximidade? Então, vocês, como polos, né, ligados sobretudo a associações comerciais, eu trago isso ali no final também, há como usar essa proximidade para criar diferenciais competitivos perante a estas marcas maiores e, sobretudo, mostrando a qualidade acadêmica, o desenvolvimento do trabalho que é feito na modalidade à distância. Aqui ilustra um pouco os dados que eu estava colocando antes, né, para vocês. Então, na hora que a gente olha o número de ingressantes totais é o que está em preto, e aí a gente separa EAD e presencial. Então, aqui em 19 é aquele momento da virada, né, do 1,1 a 2, e essa boca do jacaré, vamos chamar assim, ela vai aumentando, e com certeza hoje ela ainda está maior do que esse dado, né? E aqui em cima são calouros e embaixo são totais de matrículas, né? Então, contando calouros e veteranos. E aí essa mudança acontece lá de 21, né, onde a gente tem também um EAD em número total maior. Em 23 já eram 4,7 milhões no EAD para 3,2 no presencial. E algumas estimativas de crescimento, né? Na hora que a gente olha aqui de share, né, o EAD em 2010 a gente tinha 20% do share de ingressantes e chega a 23 a 73% de share. Então, a cada 100 matrículas, 73 foram feitas em cursos à distância. E dentro do presencial também, presencial não, na hora que a gente olha número total de matrículas, em 2010 a gente tinha 16% do mercado, né, e chegamos em final de 22, 23 a 60%. Aqui um pouco de indicador no sentido de o papel social que o EAD também traz para um país como o nosso, com escalas continentais e com desafios tão grandes, como a gente viu, né, só 25% de quem tem ali de 18 a 24 vai direto para a educação superior, e a gente está atrás de muitos países, como países latinos aqui, sem falar os grandes centros, né? A gente ainda chegamos um pouco próximo do que era o que o Plano Nacional da Educação previa, mas ainda não chegamos, né? Já era para ter chegado aquele número dentro da perspectiva, mas esse percentual de 22% que nós chegamos aqui dentro do último censo, ele é graças à educação à distância. Se a gente expurgar todo aquele crescimento que a gente tem dentro da educação à distância, a gente teria números muito piores de escolaridade, tá? E sem contar toda a mudança que isso traz
não só para aquele indivíduo, mas muitas vezes para a família inteira, né? A renda per capita dessa família que é mudada depois de ter feito um curso superior e assim sucessivamente, né? Aqui eu trago um pouco a divisão disso por regiões do país, mas como uma curiosidade, né? A gente tem a concentração, né? Quase metade das matrículas estão na região sudeste. Depois a gente tem ali norte, nordeste e a região sul aproximadamente ali 18%, e o centro-oeste e a região norte, onde tem, até pela densidade populacional, um número menor, né? Aqui também para a gente entender um pouco por regiões, o que a gente cresceu de 19 para 2023, então para ter uma análise aí do período pré-pandemia e o que a gente está agora. Então, dentro do presencial, nenhuma região ainda retomou o que estava, mas o EAD é a grande locomotiva aí de crescimento dos números da educação superior no país, né? Isso em todas as regiões. Então, o EAD sempre é o azul mais claro e o preto aqui, o presencial. E o distanciamento que isso tem, a gente comparando de 19 a 23, né? Então, o EAD vem numa expansão muito grande, já vinha antes da pandemia, e com a pandemia a gente ainda tem esse volume. Tanto que 19, né, a gente nem imaginava em pandemia, foi quando a gente teve já mais matrículas dentro do EAD, né? Os cursos mais buscados, né, dentro da educação à distância. Então, o maior curso é a pedagogia, que é onde vai passar uma grande transformação por conta do novo marco legal, né? Acredito que vocês já tenham colocado antes, mas no final a gente também tem um espaço, abra aqui um espaço para perguntas, tirar algumas coisas e no que puder auxiliá-los também, estou à disposição, né? Administração, educação física, análise de desenvolvimento de sistemas, a RH, a enfermagem também, né, dentro da área de saúde, que passa por uma grande transformação dentro desse novo marco legal, contábeis, logística, para contar de 4% para cima, e depois, né, o restante de cursos. Mas para a gente ter uma noção também de portfólio, o que é importante? Aqui eu trago um recorte de 20 cursos, e esses 20 cursos representam 63% de todas as matrículas. Então, e aqui, se eu pego o último curso, que é gestão de TI, tem 1%, todos os outros cursos são cursos pensando em níveis nacionais, cursos bastante pequenos, né? Aqui eu estou falando em 37 mil ingressantes no curso de TI. Óbvio que 37 mil não é um número baixo, mas comparando ao universo do que a gente está aqui, sim, né? E total de matrículas, mais ou menos, com um sobe e outro desce ali, mas é mais ou menos também a mesma coisa. E a gente tem aqui dentro desses 20 cursos, no total de matrículas, até mais aqui do que os ingressantes, quase 70% da totalidade dentro desses 20 cursos, né, das matrículas. Aqui, calma aí. Deixa eu tentar voltar aqui. Eu acho que ele só... Agora foi. Vamos lá. O ingressante é o calouro, é aquele que fez o vestibular agora. O ingressante de 2025 foi quem fez a matrícula agora esse ano. E a matrícula, quando a gente está falando de matriculados, ele tem o número total. E aí você tem o ingressante e tem o veterano também, né? Então, tem um curso de administração de 4 anos, os ingressantes estão no meu primeiro ano e a matrícula vão pegar os 4 anos. O ingressante inclui dentro dessa conta, tá? Então, aqui tem ingressante e veterano, tá bom? Isso dentro da primeira parte, para a gente falar um pouco sobre censo. Aqui já um termômetro da pesquisa que eu coloquei para vocês de captação em 2025. E aqui já são respostas de executivos de marketing desse ano, não são dados do censo, são feitos aqui dentro pelo nosso Instituto de Pesquisa. Nós temos 2/3 dos gestores de marketing bastante satisfeitos com os resultados de captação deste ano, né? Tiveram resultados melhores do que nos últimos anos. Tráfego pago, campanhas publicitárias e estratégias de SEO, que é ranqueamento em Google ali, basicamente, né? São as principais atividades para atrair, né, alunos, né, tanto no marketing como na vendas.
e 72% desses executivos de captação de alunos veio o cenário, como 2025 até o final do ano, bastante promissor, né? Então, enxergam um meio de ano também com números melhores do que o que a gente tinha em 24. E o CAC, ele é o custo médio de aquisição, tá? Então, é o valor médio que a gente gasta para fazer uma matrícula. Então, em média, dentro das instituições entrevistadas, ela estava em R$ 500 para 2/3 dos entrevistados, tá? Então, a gente tem ali, dependendo do ticket médio, muitas vezes 2 vezes, 3 vezes, 3 mensalidades para pagar o aluno que a gente captou. Daí também a importância da gestão da permanência, né? No EAD, o tráfego pago é a compra de mídia em Google, Facebook, é tudo que é marketing digital online, certo? Então, anúncios patrocinados. E quando a gente está falando de estratégia de SEO, por exemplo, ele vem de forma, eu vou criar mecanismos para que eu atraia um interessado no meu curso de forma orgânica. E esse orgânico eu não vou estar pagando diretamente, certo? Então, eu fiz um anúncio no Facebook ali na minha região, e ele termina a meio-dia. Então, daqui 10 minutos, meio-dia e o Facebook não vai me mandar mais nenhum interessado, porque eu fiz uma campanha até aquele horário. E quando eu trabalho conteúdo, quando eu tenho ali, por exemplo, um blog ou dentro do meu site atratividades para esses interessados, isso passa a ser perene, né? Eu não tenho um horário de corte. Quanto mais eu produzo isso, melhor eu vou performar, tá? Lógico. No presencial, a gente trabalha como uma margem saudável de 60% a 70% da matrícula, tá? Agora, para o EAD, captar o aluno do EAD, muitas vezes ele é mais caro do que o capital do presencial, porque a gente tem uma concorrência maior e um investimento muito alto dos grandes grupos, né? Então, eu não trouxe aqui esse recorte, porque seria também muitos dados, ficaria massivo, mas a gente faz uma pesquisa trimestralmente com o resultado das instituições, dos grandes grupos educacionais que estão listados na Bolsa Brasileira. Então, pelas normas, né, da B3, eles precisam encaminhar todos os seus resultados, desde número de matrículas, investimentos, etc. Então, por ali a gente consegue mensurar o valor que eles gastam para isso. Então, é um valor gigantesco, né? As marcas regionais são pequenas, se a gente for comparar com o poder de compra, por exemplo, de um anúncio dentro ali daquela região, e isso faz com que, por isso que eu estava colocando antes, que a gente invista mais em diferenciais, né, competitivos dentro da sua praça de atuação, para se diminuir este CAC, né? E quanto mais longe eu estou de um setor de referência, por exemplo, né? Eu sou uma instituição do Paraná e eu abri um polo em Manaus, eu vou ter que gastar mais em Manaus do que eu gasto em Curitiba, porque ali eu tenho um poder de marca maior, né? Aqui eu vejo um ponto interessante para vocês, né? Como acredito que, pelo que o Rodrigo me colocou, boa parte dos polos, ou todos eles, estão em associações comerciais, não é isso? Então, isso já traz uma proximidade muito grande com os municípios, né? Que vocês estão, com que vocês atuam, que um grande grupo não tem essa proximidade, não tem o conhecimento daquela praça. Então, a noção de mercado que vocês têm, que pode passar para esses alunos, nenhum outro grupo de fora dessa cidade vai ter como vocês. Então, aqui é um dos principais, ou o principal diferencial competitivo que vocês já têm, que é a proximidade com este aluno, né? R$ 500, como eu coloquei, às vezes chega a quase 3 mensalidades. Isso é um valor bastante alto, considerando que o EAD também tem uma taxa de evasão gigantesca, né? O presencial também é uma taxa alta, mas no EAD a gente tem isso ainda maior. Então, aqui, essa proximidade também com o aluno também vai contar, né? A relação que eu tenho com ele no polo. Agora, dentro desse novo momento, com o novo marco regulatório do EAD, e que esse aluno vai estar mais presente no polo, isso se faz ainda mais importante. E do ponto de vista da permanência, isso é um ponto positivo, porque vocês vão ter um contato físico com aquele estudante, né? E criar laços de proximidade com ele. Porque um aluno que tem
laços com a instituição que ele está estudando, a chance dele evadir é muito menor do que se aquela marca não representa nada para ele. Eu só estou fazendo o meu curso aqui, mas eu posso sair daqui para a instituição C ou D, que seria a mesma coisa. É isso que a gente tem que cuidar dentro do polo, né, para que ele se sinta acolhido e a gente tenha melhores taxas de retenção ali dentro. Tá? Não sei, não tenho ali a gente não consegue ter não consigo te afirmar ali, olha, a gente teria que gastar ou tal, porque isso vai ser muito variável dependendo da praça que você está e da competitividade que você vai ter ali dentro. Mas a média está aí dentro dos R$ 500. Então, aqui já dá para a gente entender um pouco quando a gente faz uma ação, se a gente está gastando mais do que está a média de mercado ou menos, e tentar entender, né, dentro de um plano de ação ali, o que pode ser feito para fazer este equilíbrio. Né? Aqui a gente traz um pouco o universo da amostragem que nós fizemos. Então, 59% das instituições entrevistadas tinham menos de 2.000 alunos e 11% acima de 10.000 e o restante aqui no meio. Né? E aqui o ticket médio, o valor médio das mensalidades também das instituições entrevistadas. Então, a maior parte está entre R$250 e R$300, e se eu somar aqui a maioria, entre R$200 e R$300 é onde eu tenho a maior parte dos valores de curso. Aqui também é uma outra complexidade da modalidade EAD com relação ao presencial, porque as mensalidades são muito baixas, e mesmo nós estamos falando aqui de diferença a cada R$50. Se a gente vai analisar o ticket médio do presencial, de uma faixa para outra, às vezes são R$200, R$300 de diferença. Então, o mercado acaba por estipular um pouco o teto. Por mais qualidade, por mais investimento que você tenha, você não tem como fugir muito daquele teto. Não tem como ter uma média de cursos ali pagando R$300 a mensalidade EAD e fazer um curso EAD cobrando R$1.000. Né? Dificilmente a gente vai ter êxito dentro de uma operação como essa. Aqui a gente analisa um pouco o atingimento de médias dentro do EAD, então 21% fez mais matrículas, que sempre é comparado com o ano anterior, então é 24 com 25, 21% fez mais matrículas agora, né, do que em 24 e bateu as metas, 33% ficou abaixo, mas entre 75 e 100, e aqui sucessivamente. Né? E aqui a parte do CAC. Tá? Então, a gente vê aqui instituições, a média ficou em 500 até pelo volume de respondentes, mas os dois aqui de cima, esses 4%, a gente tem instituição gastando mais de R$1.500 para fazer uma matrícula de EAD. Tá? Então, aqui mostra a disparidade realmente de mercados e de praças em cada um. Então, a gente tem aqui 4% acima de 1.500, 4% entre 750 e 1.000, não, desculpa, entre 1.000 e 1.500, e depois aqui o verde é o que está abaixo dos 750, sendo abaixo de 500 a grande maioria, quase 70% das matrículas. Eu acho que um deles acabou não tendo respondente, tá? Ou ficou muito irrisório. Esses 4 são daqui, não é 44, é um de cima e o do outro. É tão fininha a lista aqui que eu acho que na hora de passar no PowerPoint ele acabou encavalando, tá? Mas é 4% ali acima de R$1.500. E aí eu estou falando praticamente de um semestre inteiro ou mais do semestre só para pagar a conta da captação de aluno, né? E aqui as tendências para a gente fazer reflexão e abrir também para perguntas aqui com vocês. Então, falando de mercado, de uma forma geral, a gente evoluiu nos indicadores que era o Plano Nacional da Educação, graças à educação à distância, como a gente já colocou, que foi o grande propulsor para fazer esse crescimento. O modelo EAD, como a gente já viu, ele tem patamares já muito maior do que o que a gente observa dentro dos cursos presenciais. Os destaques aqui dentro da modalidade, os maiores cursos, como a gente já colocou, né, o novo marco regulatório também vai trazer aqui algumas diferenças. Aqui, dentro da dinâmica competitiva, cada vez os estudantes precisam se locomover menos para estudar, até pela abertura de polos, né? Como eu coloquei no início, a gente tem mais de 3.300 cidades com polos no último censo, e se a gente analisa 2012, se eu não me engano, que é o período que a gente está aqui, eram 1.600 polos, então a gente mais do que dobra esse número de polos. E aqui é a grande preocupação também do novo marco regulatório.
né, se ele vai diminuir a quantidade de polos, sobretudo em regiões que são menos acessíveis, dadas as obrigações que eles passam a ter. Né? Uma coisa é mirar na qualidade, a outra, ou no que se está prevendo como qualidade, e a outra é a acessibilidade da educação à distância em regiões remotas, né? Sobretudo quando a gente pega a região amazônica, por exemplo, tem muito, dificilmente ele teria outra forma de fazer a educação à distância, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, acho que o Rodrigo colocou você também, né? Eu trabalhei 10 anos lá na Unigran, a gente montou ali em Campo Grande também. E eu estou pegando esse exemplo porque quando a gente começou, é óbvio que agora já mudou muita coisa, já tem até internet por satélite, etc. Mas quando a gente começou o EAD lá na Unigran, em 2004, mais ou menos, a gente imprimia as apostilas e muita gente ia até o correio buscar essa apostila porque moravam em fazendas tão distantes que ele não tinha outra forma de estudar que não fosse a apostila. Ele não tinha acesso à internet para ter o acesso, né? Então, para entender um pouco as dificuldades do país, né? Hoje eu estou quase mais de 10 anos que eu saí do Mato Grosso do Sul, né? Morava em Brasília, na Católica de Brasília, onde eu era o diretor de AD que comecei falando para vocês. Estou em São Paulo há bastante tempo e aqui a gente parece que as coisas são mais fáceis, né, do que a gente vê no interior do país. E o acesso é a grande preocupação dentro desse novo marco. Quando a gente fala na captação, que foi o que a gente acabou de ver, né, a gente tem aqui uma satisfação com os resultados, tanto do que foi a captação, do que o que vem pela frente. Muitos já apontam o uso da inteligência artificial nos processos de captação e também no barateamento destes custos, né? E o que eu bati aqui várias vezes com vocês é o reconhecimento de marca sempre é o principal atributo. Tá? Por isso que eu enfatizo e repeti aqui várias vezes o papel que uma marca regional e que a proximidade com este polo traz de diferencial competitivo para vocês. E o CAC a gente já esboçou bastante. Eu fiz, assim que saiu o marco regulatório, fiz uma série de análises ali do que poderiam. Primeiro, as principais mudanças, que eu acho que é o que vocês viram, depois, o que isso traz para as instituições regionais, e aí eu fiz um recorte aqui, são 21 pontos ao todo, mas puxei o que eu achava que são diferenciais e que vocês podem, enquanto polos, se favorecerem dentro do novo marco regulatório, né? Então, o primeiro é o que a gente estava falando agora, né? A perspectiva é que a gente tem uma diminuição do número de polos, né? Com certeza essa não é a realidade de vocês, né? Mas se eu tenho menos cidades, do ponto de vista de escolaridade, que foi o que a gente colocou, isso é terrível, né, dados os nossos indicadores de taxas, etc. Mas na hora que eu estou falando da competitividade do polo, isso é positivo, que eu passo a ter menos ofertas e consigo, dentro do meu polo, com uma melhor estrutura, ter mais acesso, mais alunos. Né? O segundo ponto, as parcerias regionais, né? Criar, né, com poder, desde o poder público, empresas, criar os diferenciais das instituições e ampliar sua presença dentro daquela comunidade, que foi o que eu repeti várias vezes aqui para vocês. Acho que esse é o grande trunfo, é o grande diferencial que vocês têm, que outras marcas não têm, com certeza, dentro das praças que vocês estão atuando. Outro ponto, óbvio que não conheço os polos dos senhores, mas entendendo um pouco a logística e até o formato de modelo de vocês, um ponto bastante considerável é o aumento das mensalidades que este novo marco vai trazer. Né? Provavelmente, o aumento que vocês têm, ou se tiver um aumento, não vai ser igual a uma instituição que não tem a estrutura que você já tem hoje, para se adaptar a esse polo, para ter acesso a esse aluno. Então, aqui também é um dos pontos, dentro dos 4 pilares aqui que eu puxei para vocês, que vai se tornar menos acessível, mas a gente tendo competitividade e com a estrutura que já tem, o impacto tende a ser menor dentro do score que vocês estão atuando. Um outro ponto é o fortalecimento da concentração. Né? Como eu coloquei para vocês, a gente já tinha aqui
mais ou menos, né, 90% com menos de 1.000 alunos das instituições, não tem 4%, 70% do total de matrículas, então já temos aqui um mercado bastante concentrado, né? E a sustentabilidade, com o aumento de todos esses custos do que a gente está colocando aqui, ele compromete também a sustentabilidade de muitas instituições. Então, um grande grupo com mais capilaridade, ele consegue segurar mais alguns impactos. Por outro lado, quanto mais concentração eu tenho, menos diferenciação eu tenho e mais importante se faz a parte do regional, que era o que a gente começou falando aqui ao longo do tempo, né? De dados, acho que era isso do que eu trouxe aqui para a gente discutir. Gostaria de abrir para vocês, estou à disposição, não sei quantos minutos a gente tem, Rodrigo. Quando você apresentou a média das mensalidades, é o valor bruto que as instituições estão oferecendo ou é o valor efetivamente pago pelo aluno, tá? Porque tem uma grande diferença. O pessoal põe, né, você sabe, põe lá R$300 e efetivamente vende a 99, né? Essa sua pesquisa, qual o valor que você está colocando? Onde está escrito valor de mensalidade, é o que ele anuncia, é exatamente o que você colocou, é o que ele anuncia como o valor do curso dele. E aonde está ticket médio, é o valor efetivamente pago. Tá? Não. Perfeito. Bruno, antes de mais nada, claro que a gente ainda vai ter mais perguntas, mas é brilhante, tá? Acho que essa sua análise do setor é uma análise bastante elucidativa, mas eu gostaria de chamar a atenção de todos, gente, que vocês viram que tem um slide dele que fala sobre os cursos EAD mais procurados, né? Tanto em calouros quanto já em veteranos, né? Os 20 mais. Dos 20, nós temos 10. Vocês perceberam isso? Que dos 20 cursos, tanto em um quanto o outro, o número coincide, inclusive. Nós temos, dos 20, 10 cursos nós temos no nosso portfólio, tá? E um dado que ele trouxe, que é interessantíssimo, né? Eu já estava pensando sobre isso, e já tinha sacado lá no início que para nós isso é uma coisa positiva, que evidentemente que a gente vai poder aumentar as mensalidades, não porque vai demandar investimento em polo, porque o nosso polo é bom. Entende? Então, esse custo do investimento, para nós, fica muito minimizado. A gente vai poder acompanhar o mercado nessa evolução de preço, certo? E não porque porque vai demandar muito investimento, talvez um investimento marginal, tá? Porque a gente já tem essa infraestrutura. Os nossos polos, Bruno, são em associações comerciais, tá? Eu estava dizendo no início, aqui há uma hora atrás, em sendo associações comerciais, essa infra já existe. Sim. Então, já tem recepção, já tem uma salinha, já tem computador, já tem... O que, para nós, é o pulo do gato. Entende? A gente tem que transformar isso, gente, numa oportunidade incrível, né? E é uma grande oportunidade. Eu tenho uma pergunta, Bruno. Quando você fala em aumento das mensalidades, é já 2025 ou só 2026? Provavelmente 26 e 27, né? Como o marco coloca 2 anos, os grandes grupos não acredito que vão fazer os investimentos necessários já de pronto, que é quem acaba pautando depois todo o mercado, que tem 70% das matrículas, né? Então, pensando só vamos imaginar aqui de um lado como mantenedor de um grande grupo, se assim o fosse, né? Se eu tenho 2 anos para investir numa infraestrutura, se eu invisto hoje, eu vou ter 2 anos de menos competitividade com o meu concorrente que não tiver investido ainda. Então, provavelmente a gente tem aí um acomodamento disso, sobretudo em 26, porque 25, a mudança que for feita de estrutura de polo, não vai... acabou de sair o marco legal, né? Em 6 meses, até você entender todas as portarias que foram saindo depois, você não vai ter grandes mudanças. Não saíram todas ainda, tem mais para sair. Tem mais para sair, né? E acho que o grande ponto importante que você coloca da estrutura que já tem a associação comercial, acho que boa parte da preocupação do Ministério
Ministério da Educação com essa infraestrutura mínima de polo, que tem polos em lugares extremamente precários. Então, você tem polo em cima de um posto de gasolina numa portinha que, sabe, não é exagero. Então, para esses tipos de polo, provavelmente vão fechar, né? Porque ele não vai ter recurso para montar uma infraestrutura com uma recepção, com tudo que vocês com certeza já têm hoje dentro da associação comercial, né? Então, não só o número de cidades, que são as 3.300 e que tende a diminuir, mas o número total de polos também, né? Porque aquele polo pequenininho, que tem alguém ali cuidando no meio de mais um monte de outros negócios, vai poder. Outra coisa importante também, que acho que não sei se você colocou, é que nós não vamos poder mais ter um polo com várias marcas, né? Para eles aqui antes. Então, isso também vai diminuir bastante o número de polos dentro de cada uma dessas praças, porque tem investidor que trata o polo como se fosse uma franquia e ele tem, na verdade, 3, 4 franquias, vamos dizer assim, dentro do polo. Então, quem está com a melhor margem de mensalidade é quem ele matricula, daqui a pouco ele está matriculando no outro. Isso não vai acontecer mais depois dos 2 anos, né? Perguntas, gente? Mais perguntas? Então, a palestra foi excepcional, porque Saunou que não, né? Foi. Nosso custo de aquisição. Sabem quanto é? Então, vai lá, Rodrigo. Pode explicar? Fica abaixo dos R$500. Tá. O nosso CAC, gente, é abaixo desses R$500. O que demonstra que a gente tem performance. Isto é, agora, por favor, né? Quando eu digo que a gente tem performance, não é para que agora vocês vão ficar tranquilos da vida, porque, pelo contrário, a gente tem que produzir mais e muito mais, tá? Mas é porque a gente tem muito convênio que é... E aí, qual é o ponto importante, gente? Convênios, tá? E a gente vai falar sobre isso mais tarde. Convênios, gente, é o filé mignon dessa história toda, né? Se vocês pararem para pensar, qual é a grande vantagem de nós termos a faculdade das associações comerciais? Qual é a grande vantagem dessa história? É a marca. São entidades locais que têm protagonismo, que têm relevância, que têm diálogo com o empresariado, certo? Então, esse nosso CAC, que é o custo de aquisição, ele vai diminuindo na medida em que a gente aproveita esse nosso ativo. Esse é o nosso grande ativo. Não há nenhuma outra faculdade das associações comerciais brasileiras. É a nossa, é a FAC, tá certo? Então, isso, quem me vê falar, quem me ouve falar, já me ouve há muito tempo eu dizendo isso. Nós temos um ativo nas mãos, que é o nosso grande diferencial. Nós somos a faculdade das associações comerciais. Aos ouvidos dos empresários, das empresas, né, das redes, das organizações, isso tem um sabor especial, isso tem um significado especial. Ora, o que conta mais? O que é mais interessante? Uma faculdade da Associação Comercial de Ribeirão Pires, ou de Ribeirão Preto, ou de Sorocaba, ou de Porto Alegre, ou de aqui Birigui, chegar para conversar com o empresário, com uma associação comercial, certo? Olha, nós temos uma faculdade, nota máxima no MEC, qualidade em primeiro lugar, tudo. Ou chegar, desculpem o palavreado, uma unisquina qualquer tentando vender. O que pega mais? O que é mais bonito? O que gera maior atração? Somos nós, gente, é óbvio, né? Só que a gente tem que aproveitar mais ainda isso aí. Eu acho que a gente está aproveitando muito pouco, tá? Então, agora estou mandando uma real aqui. A gente tem que aproveitar porque nós temos isso, gente. Essa é uma bandeira que só a gente tem. Tá bom? Desculpa, eu me alonguei demais, Bruno. Não, mas eu acho que isso foi o que a gente bateu aqui na fala também. Né? Acho que o grande diferencial de vocês é exatamente esse. E convênio é uma estratégia extremamente importante e difícil de fazer para quem não tem uma marca como a de vocês. Né? Porque a gente trabalha com captação no Brasil inteiro e convênio, é óbvio que todo mundo acredita em convênio, mas a dificuldade do convênio é que ele é o empresário da... Qual que é a sua cidade? São Carlos. Ele tem uma empresa em São Carlos ali, com N funcionários, eu quero fazer uma parceria com ele para fazer a matrícula do aluno dele. Mas tem eu, Bruno, e tem mais 50 Brunos de outras marcas também querendo falar com ele. Ele nem tem como, mesmo que ele queira, por mais simpático que ele seja, ele não tem nem como atender todos os polos que aquela cidade tem. Né? Então, com certeza, a cereja do bolo e o grande trunfo de vocês é
já o network de vocês dentro daquela praça, as relações que vocês têm construídas dentro de cada uma dessas cidades, né? Perfeito, gente? Maravilha. A Carla ali. Carla, usa aqui o meu. Leva para mim. Carla, gente, eu só vou pedir uma coisa. Tem alguns poucos que estão assistindo virtualmente. Fala teu nome, o polo teu. Carla de Sorocaba, bom dia. Referente ao marco, entendi que provavelmente agora a entrada de 2025 seja a última, sem ainda obrigatoriedade da prova presencial novamente. Ela vai acontecer até o final desse curso, do aluno que entrou em 2025, ou no meio do caminho ele vai ter que fazer a prova presencial também? Por exemplo, a N2 presencial de novo. Porque, por exemplo, pode ser uma jogada de marketing nossa, é a última turma ou as duas últimas turmas a serem com prova 100% EAD por conta do novo marco e tudo mais. Carla, eu acho um pouco arriscado a gente falar isso para o nosso aluno, tá? Por quê? Como eu disse na minha apresentação inicial, esse ano a gente não vai fazer nada, tá? Porque, quer dizer, é o que o Bruno falou, o marco saiu tem menos de um mês, né? E tem mais portarias ainda, eu acho que de menor impacto, mas tem mais portarias ainda para serem expedidas, tá? O ano para a gente operacionalizar isso é 2026, tá? Primeiro semestre, talvez não, mas segundo semestre, certamente. Todo mundo, tá? Então, eu acho um pouco arriscado a gente... E assim, sinceramente, eu não acho que esse... Assim, dizer, olha, é a última turma que vai fazer prova, assim, eu não sei se... Bom, não sei, você acha que pega, eu tenho dúvidas, tá? Se isso realmente é um atrativo. De todo modo, eu acho um pouco arriscado falar que, olha, vocês serão os últimos alunos que não vão fazer prova presencial. Acho que é um pouco arriscado, porque eu tenho a impressão que 2026 vai ser o ano que a gente vai começar a botar em prática essas poucas mudanças, né? Não são muitas, né? Essas poucas mudanças, tá? Mas essa é uma mudança relevante, tá? E também não está muito claro ainda isso dentro das portarias. O que está claro é que quem já está matriculado não muda. Então, não sei se esse veterano vai ter alguma mudança depois de 2 anos. Acredito que do jeito que está aqui, não, né? Os veteranos, isto é, quem entrou até o marco, segue o modelo Segue o que que está. estava, exato. Quem entra a partir do marco já pode estar sujeito a essas mudanças, entendeu? E concordo contigo também essa questão de divulgar isso como uma oportunidade, porque ela vai ser uma única oportunidade. E depois disso, você mesmo ofendeu contra, né? Você falou, olha, agora está mais difícil, mas vem estudar comigo. Sim. Exato, E assim, gente, uma coisa para a gente refletir, tá? O Bruno trouxe essa perspectiva que vocês que prestaram atenção viram que eu falei na minha fala inicial. Isso aqui é uma oportunidade para a gente melhorar a retenção. Retenção. Eu vejo isso aqui, tudo que o Bruno explicou, como melhoria da retenção. A gente tem que saber usar isso, tá certo? Eu não tenho a menor dúvida, Bruno, que o aluno que passa a viver a vida, não só do polo nosso, no caso, como o nosso polo é uma entidade, passa a viver a vida da entidade. Eu tenho participado, já participei inúmeras vezes de café com negócios, encontro com empresários e tal, que vocês fazem nas suas entidades, que são associações comerciais, CDLs. O aluno tem que estar vivendo isso, gente. Isso é mais uma coisa que só a gente tem. Não é? Quando for fazer um evento, chama os alunos. Né? Aí eu vou fazer mais um apelo, porque agora para nós aqui é importante. Chamou o aluno compareceu, certifiquem. Tem que lista de presença, tirem fotos com os alunos, colham depoimentos, porque agora para o MEC, isso antes era pouco importante. Agora é uma coisa importante, tá? Então, assim, repito, eu vejo isso tudo que o Bruno apresentou aqui como uma bela oportunidade, tá? Sobretudo na área da retenção. Eu disse, tão importante quanto captação é reter o aluno, porque a evasão no EAD é de 60%, até mais de 65% por aí, né? É alta, né? Na FAC é menor, mas pode ser menor ainda, se a gente souber usar esses nossos predicados, que só nós temos, tá bom?
E os cursos na área de negócios também, vocês têm um diferencial enorme para a parte de eventos, né? Contábeis, administração, sendo uma associação comercial também é algo muito importante isso que você coloca de trazer esses alunos para vivenciar isso, que é uma experiência que o aluno de outro polo também não vai ter. Aqui também acho que é um ponto importante na divulgação de vocês, com certeza. Perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Ali. Birigui, né? Ó, deixa eu levar o microfone. Olha, os polos que mais perguntam são os mais que geram resultado. Sabia disso? Agora Bom todo mundo vai dia. perguntar. Eu posso ficar até a meia-noite, não tem problema. Bom dia, Paulo Birigui, meu nome é Josiane. Na verdade, é um pedido aí. Nós somos um dos polos semipresenciais da FAC. Com essa alteração, qual que é a perspectiva para os polos semipresenciais, ou para quem tem interesse em ser? Porque vai haver um aumento da presença dos alunos. Para quem está matriculado no EAD, eles vão ter que estar presencialmente, com aulas presenciais. Eu vi que a presença dos semipresenciais vai ser maior do que os matriculados no EAD. Será que, eu queria uma perspectiva, na verdade, será que isso vai dar um plus para os semipresenciais, não vai prejudicar? Sim, porque, na verdade, todos os alunos vão ter que estar dentro do polo, de uma certa forma. O semipresencial mais. Existe, ou na opinião de vocês que já estão no mercado, se isso vai alavancar um pouco mais o semipresencial, ou se vai dar um pouco mais de força para o EAD? Porque os dois vão ter que estar um pouco mais, um pouco menos, mas estarão, né? Será que isso não prejudica o semi, ou vai... Não sei se isso é possível de saber agora, né? Mas... A expectativa é que favoreça o semipresencial, porque, na verdade, o semipresencial nem existia antes do marco regulatório. Então, essa modalidade híbrida, ela passou a existir de um mês para cá. A gente tinha curso à distância e tinha curso presencial. O seu semipresencial, ou ele era EAD com presencialidade, ou ele era presencial com a virtualidade ali do processo. Então, o semipresencial, ele sai fortalecido porque ele passa a ser uma modalidade com regras próprias, né? Até a divulgação era muito difícil, porque você tinha N nomes. Tem gente chamando de híbrido, semipresencial, a gente podia narrar uns 10 nomes aqui dentro, né? E na hora que o Ministério regula isso, do que é as três modalidades e o que caracteriza cada uma das três modalidades, é um ponto bastante importante. E para polos que eram 100% EAD, essa é a grande dificuldade de fazer com que ele tenha um curso semipresencial ali. Quem já tem um curso semipresencial, uma infraestrutura para ter o semipresencial, já sai muito à frente dessas outras marcas. Não só na velocidade, mas também no investimento, que era o que a gente estava colocando aqui antes. O investimento nesses 2 anos para polos que não têm uma estrutura mínima vai ser muito alto, a ponto de até inviabilizar boa parte deles, né? Que não é o caso de vocês. Eu concordo com o Bruno 100%, tá? E eu acho que, inclusive, Josiane, esse conflito, a sua pergunta é muito válida, tá? É um pouco, talvez, precoce para a gente sentenciar isso, mas eu acho que não haverá esse conflito, por uma razão muito clara. O MEC, se você reparar as cargas horárias, a diferença é bem significativa, tá? Então, isso vai criar muito claramente, assim, aquele aluno que ele quer, que ele tem a vocação para o semipresencial, porque, afinal de contas, é praticamente 50% de presencialidade entre aquela presencialidade mesmo física e a aula síncrona virtualmente. Somando as duas, 50%. O outro é 20%, quer dizer, é mais que o dobro, entendeu? Então, eu não acho que vai ter esse conflito, porque são públicos diferentes, entendeu? Com comportamentos diferentes, com contextos de vida diferentes, entendeu? Agora, o semipresencial, eu também acho, Bruno, eu acho que ele vai ter um crescimento grande. Porque, afinal de contas, antes, isso é fato, as instituições de ensino elas tinham até um certo receio de ofertar. Nós tínhamos um pouco, tá? Porque o avaliador, ele ficava meio perdido. Mas o que é isso? É um presencial com carga horária EAD? Ou é o contrário, é o EAD com carga horária? Então, nem os avaliadores entendiam direito como avaliar o semipresencial. Uma vez eu tive um papo com o secretário das séries em Brasília sobre isso,
eu percebi que ele não entendia direito dessa história. Então, imagina só os avaliadores do MEC, certo? E eu acho, então, que agora eles botaram os pingos nos is, e isso aí gerou um conforto por parte das IES muito grande, tá? Muito bem, gente. É isso? Podemos encerrar? Esse trecho só, tem muita coisa pela frente. Bruno, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, pessoal.